Tinha uma filmadora na minha bolsa naquele dia. Ninguém sabia disso. E quando minha mãe cortou o salão e disse para eu pedir desculpas à minha irmã na frente de todo mundo no velório do meu pai, eu sorri, porque eu finalmente tinha o que precisava. Camila nem se virou, só fez aquele aceno de cabeça que eu conheço há 30 anos. Minha mãe continuou, a voz firme, aquele tom que ela usa quando quer que todo mundo ao redor ouça. Pede desculpa de verdade dessa vez, não vamos repetir isso. 30 anos me desculpando por algo que não fiz dentro dessa família, nessa casa. 30 anos do mesmo ritual. Eu olhei para ela, depois olhei para Camila e disse: tudo bem, vou falar. O que elas não sabiam é que 3 meses antes, meu pai tinha tido um momento de lucidez e me dito 6 palavras. 6 palavras que eu levei semanas para entender de verdade. E o que elas também não sabiam é que a fita estava na minha bolsa. A fita da filmadora da minha própria mãe, aquela que ela gravou naquele dia e nunca esperou que ninguém fosse ver. Se você já pediu desculpa por algo que não fez dentro da sua própria família, me conta nos comentários. Eu leio todos. Mas para entender o que aconteceu naquele salão, você precisa voltar 30 anos atrás. Precisa ir até a varanda dos fundos de uma casa em Paraty, numa tarde que foi a última vez que eu fui criança de verdade. Meu avô se chamava Antônio Carvalho. No ano em que eu nasci, ele construiu uma cadeira para mim. Marceneiro de mãos lentas, voz baixa, sem pressa. Ele cortou a madeira de cedro no ateliê dele nos fundos do estaleiro. Encaixou as pernas com encaixes em cauda de andorinha que não precisavam de cola e gravou meu nome embaixo do assento com um formão pequeno. Para Isabela, dezembro de 1985. Depois carregou a cadeira até a varanda dos fundos da casa da família e colocou ela do lado da porta de tela. Foi naquela cadeira que eu aprendi a ler. Tem cadeiras que não são só para sentar. Ele gravou o meu nome embaixo para que ninguém precisasse perguntar de quem era. Ele não sabia que essa ia ser exatamente a pergunta. 30 anos depois, a cadeira não sobreviveu ao verão de 1996. Eu também não, de certo modo. Naquela tarde, minha mãe tinha montado a filmadora no tripé na varanda. Ela fazia isso com frequência. Era a historiadora da família, e o arquivo dela chegava a dezenas de fitas, VHS pequenas e pretas, todas rotuladas com aquela letra cursiva caprichada dela. Aniversários, manhãs de Réveillon, primeiros dias de aula. Ela tinha colocado a câmera ali para filmar o que chamava de um verão ordinário em Paraty. Sol nas tábuas, gaivotas, a Bahia, 2 filhas em paz. Ela apertou o gravar. Aí o telefone tocou lá dentro. Era a decoradora dela, ligando sobre um pedido de tecido, e ela entrou para atender. A luzinha vermelha da filmadora continuou piscando. Eu percebi, Camila percebeu. Nenhuma das duas era do tipo que olhava direto para a lente. Camila tinha 7 anos naquele verão, eu tinha 10. Eu estava lendo na varanda, na minha cadeira. Camila segurava uma colher de pau que tinha pegado da cozinha por um motivo que eu nunca descobri. E ela ficava me olhando ler com aquela irritação específica que irmã mais nova reserva para irmã mais velha quieta. Que cadeira idiota, ela disse. Eu não levantei os olhos. Sabia que a cadeira não era idiota. A cadeira tinha meu nome gravado embaixo. A cadeira era a única coisa na casa que era inequivocamente minha. Que cadeira idiota mesmo, ela repetiu. E bateu a colher de pau no encosto. Não foi forte, só o suficiente. O encaixe em cauda de andorinha, que tinha cumprido seu trabalho por 10 anos, fez um barulho que nunca tinha feito antes. Aí Camila, porque tinha 7 anos e porque tinha quebrado algo que não era dela, subiu no assento da cadeira, ficou em pé em cima, deixou o peso do corpo cair sobre ela para provar que a cadeira ainda era sólida, para provar que o que ela tinha feito não importava. A cadeira aguentou uns 2 segundos, depois o encaixe cedeu.
Ela caiu de lado nas tábuas. O braço direito foi embaixo dela. O osso quebrou do jeito que um osso quebra quando um corpo pequeno bate numa tábua em ângulo errado, com um som que nunca saiu da minha cabeça. Nunca. Corri para dentro de casa. Minha mãe foi lá, resolveu, só que não do jeito que eu esperava. Quando ela saiu para a varanda, os olhos dela foram direto para a cadeira, depois para Camila, depois para mim, parada atrás da porta de tela com a mão ainda no trinco. Eu acompanhei o trajeto daquele olhar, cadeira, criança, eu. Só fui entender essa ordem quando estava perto dos 40 anos. Ela se ajoelhou ao lado da Camila. A Camila chorava, mas não era o grito que veio depois. Era aquele choro miúdo, fechado, de uma criança de 7 anos que ainda não processou o que aconteceu. Minha mãe disse alguma coisa que eu não consegui ouvir direito. Camila fez que sim com a cabeça. Só uma vez, só um movimento pequeno. Aí minha mãe virou o rosto e me olhou, e eu não reconheci a cara dela. Ela tinha decidido alguma coisa no tempo que levou para caminhar da cozinha até a varanda. Por que você empurrou ela, Isabela? Eu não tinha empurrado ninguém, falei isso. Minha mãe não olhou para mim enquanto eu falava. Em menos de 1 hora, a história tinha virado a história. Em 1 semana, tinha virado a verdade. Em 1 ano, era a coisa que minha tia dizia para mim no corredor. Tem cuidado, Isabela, a gente sabe como você é. Eu ainda não sabia que minha mãe tinha deixado a filmadora ligada. Ela também não sabia. A primeira vez que pedi desculpa foi no Natal de 1996. A Camila ainda estava de gesso. Minha mãe sentou na cabeceira da mesa, na cadeira verde de veludo cotelê que tinha herdado da própria mãe, cruzou os braços e disse devagar o suficiente para todo mundo ouvir: Isabela, acho que já é hora. Eu tinha 10 anos, segurava um pãozinho num pratinho. Me levantei, disse as frases que minha mãe tinha ensaiado comigo durante 3 meses. Me desculpa, Camila, me desculpa por ter te machucado. Nunca mais vou fazer isso. Te amo. No meio, comecei a chorar. Minha mãe suspirou. Enquanto você não conseguir falar sem chorar, Isabela, é porque você ainda não está sendo sincera. Aprendi naquela noite que chorar fazia durar mais. Na terceira vez, eu já não chorava mais. Tenho um caderno na gaveta da minha escrivaninha em Niterói. Comecei a escrever nele em 2010, quando tinha 25 anos, quando percebi que se eu não registrasse em algum lugar, ia começar a duvidar se era real. O caderno é pequeno, tem uma caneta verde presa na capa. Nele, 28 datas. Natal de 96, Páscoa de 97, Réveillon de 97. Aquele em que minha tia Fátima fez uma oração sobre perdão e depois virou o rosto devagar na minha direção. O aniversário de 8 anos da Camila. O de 10 anos, com bolo na varanda dos fundos, onde minha mãe interrompeu todo mundo no meio da garfada e disse por que a gente não deixa a Isabela falar antes de a gente esquecer. No começo dos meus 20 anos, as palavras já tinham ritmo próprio. Me desculpa. Me desculpa pelo que eu fiz. Te amo, Camila. Minha mãe parou de ensaiar comigo. O ritmo foi tomando conta sozinho. O jantar de aposentadoria do Eduardo em 2014 no Hotel Solar do Império. O garçom estava servindo pudim de leite quando minha mãe se levantou com uma taça de vinho branco, bateu nela com a faca de manteiga e disse: antes de continuarmos, acho que a Isabela deveria falar. Pela Camila, pela família. Eram 26 pessoas. Eu contei. A festa da Camila pela aprovação na OAB em 2015. O jantar de ensaio da Vivi em 2018, onde o pastor evangélico que ia celebrar o casamento no dia seguinte me olhou entregar o pedido de desculpas como se estivesse assistindo a uma criança ser crismada. A gente é uma família que não enterra as coisas. Minha mãe dizia que a gente enfrenta. Com 25 anos, eu já conseguia reproduzir mentalmente as frases dela antes de ela abrir a boca. Sempre tinha testemunhas, sempre. Minha tia Fátima assentia com aquela seriedade de juíza. Meu tio Roberto olhava pela janela. Fosse lá que tempo fizesse lá fora.
Minha prima Fernanda olhava para o prato. Meu pai olhava para o chão. Em todos esses anos, eu nunca vi meu pai levantar os olhos. Uma vez, num Réveillon de 2017, não lembro mais o que tinha de comida na mesa, a Fernanda colocou a mão sobre a minha por baixo da toalha. Ela não apertou, ela simplesmente deixou a mão ali, quieta, pelo tempo de uma frase da minha mãe. Depois retirou. Nunca disse nada em voz alta. 2 anos depois, me mandou uma mensagem de texto dizendo que sentia muito, que nunca tinha falado nada, que era criança naquela época e que agora não era mais. Eu li isso na sala dos professores em Niterói e fiquei olhando para a tela por uns 3 minutos sem conseguir responder. Aliados silenciosos não são aliados. Aprendi isso da forma mais difícil possível. Não era abuso do jeito que as pessoas imaginam quando ouvem essa palavra. Não tinha grito, não tinha mão apertando meu braço com força. Era um parágrafo dito devagar numa sala de jantar aquecida, com vagem refogada na mesa, vela acesa, minha irmã do outro lado fazendo aquele aceno de cabeça pequeno e grave. 28 vezes. A 29ª seria a última. Eu só ainda não sabia disso. Depois do ensino médio, eu parei de trazer meninos para casa. O único que trouxe foi no 2º ano, um chamado Felipe Rocha, família que tinha vindo de Campinas. Minha mãe serviu carne assada. Em menos de 20 minutos, ela já tinha contado a história da varanda. Isabela era uma criança muito difícil, disse ela sorrindo. A gente precisava tomar muito cuidado com ela perto da irmã. Ofereceu mais carne assada. A Hilux do Felipe ficou parada na garagem por um tempo longo antes de sair. Ele não voltou. Na faculdade, eu parei de trazer qualquer pessoa. Aos 30, parei de me perguntar por que tinha virado professora de História do ensino médio. Todo setembro, digo a mesma coisa para minha turma. Uma história repetida não é uma história provada. Quem estava na sala quando ela foi contada? Quem se beneficia dela? Quem tem permissão de discordar sem ser chamado de difícil? Tenho um cartaz plastificado na parede da minha sala. Fontes primárias não mentem, pessoas sim. Fiz esse cartaz no 1º ano que comecei a dar aula. Fiquei dentro dessa frase por 15 anos antes de entender que estava dizendo para filhos dos outros aquilo que ninguém nunca tinha me dito. Quase me casei uma vez. O nome dele era Gustavo Medeiros. Ele era arquiteto estrutural de Petrópolis. Tinha uma gentileza quieta que eu confundi com a resposta para toda a minha vida. Fomos juntos ao Natal de 2017 em Paraty. Minha mãe fez o discurso. Eu fiz o pedido de desculpas. Na volta para Niterói, 3 horas de estrada escura, as luzes de sódio da Via Dutra passando pelo painel do carro. Gustavo ficou em silêncio por um longo tempo. Então perguntou por que eu não tinha a corrigido. Eu não tive resposta. Tinha passado 21 anos sem ter resposta para isso. 2 meses depois, ele terminou. A última coisa que me disse, parado na porta da minha sala, segurando uma caixinha com as coisas dele, foi que ele não achava que eu sabia mais o que eu me lembrava de verdade. O anel de noivado ainda está na gaveta da minha escrivaninha em Niterói, dentro de uma caixinha de veludo. Às vezes, quando estou procurando clipes, eu vejo. Às vezes não. Ele foi a primeira pessoa que enxergou o que aquela história tinha feito comigo, e eu o perdi por isso. Em 2022, comecei a ver uma terapeuta chamada Adriana Souza. Levei quase 3 anos para contar para ela a história da varanda. Quando finalmente contei, ela largou a caneta e disse uma coisa que penso todo dia desde então. Perguntou quanto custaria para mim parar de pedir desculpas. Chorei pela primeira vez no consultório dela naquela tarde. Não alto, só o suficiente para ela me passar um lenço e a gente ficar um momento sentada com isso. Não parei de pedir desculpas. Não naquele dia, só comecei a contar as vezes. Em dezembro de 2024, meu pai se mudou para o quarto dos fundos da casa em Paraty, Alzheimer em estágio avançado. Uma enfermeira de cuidados paliativos chamada Rosângela Duarte entrou na rotina. Comecei a ir mais. Foi quando as coisas mudaram.
Ou talvez nunca tivessem parado quietas. Eu é que tinha aprendido a manter os olhos baixos. Você precisa saber quem minha irmã se tornou. Camila Carvalho Fonseca, 37 anos, em Ascensão na Fonseca e Silveira Advogados em São Paulo. A especialidade dela no site do escritório é fraturas radiais e ulnares em contextos não veiculares. A bio dela costumava terminar com uma frase que o marido Rodrigo ajudou a escrever, que Camila Carvalho Fonseca sabe em primeira mão o que um braço quebrado custa para uma família. Ela tem uma cicatriz fina, quase branca, no antebraço direito, onde o osso soldou torto. Nas audiências, ela costumava dobrar a manga para mostrar. A cicatriz é real. A história de como ela apareceu ali, não. Mas Camila não sabia disso. Por 30 anos, ela de fato se lembrava da irmã mais velha empurrando ela. Algumas mentiras são plantadas tão cedo que criam raízes. Ela contou a história no próprio jantar de ensaio do casamento. Minha irmã mais velha quebrou meu braço quando eu tinha 7 anos. As pessoas me perguntam por que faço o que faço. Agora elas sabem. Ela contou num podcast em 2021. Ouvi uma vez, só uma, nunca mais. O que fui entendendo aos poucos é que minha irmã não era vilã. Camila, aos 7 anos, tinha sido recolhida pela nossa mãe na meia hora depois da queda e recebeu uma memória. Achocolatado na cozinha, presta atenção em mim, meu bem. Foi assim que aconteceu. Na manhã seguinte, de novo. Na semana seguinte, na escola, para que as professoras soubessem. Em menos de 6 meses, a memória tinha se fixado no osso do jeito que o braço dela se fixou. E como o braço tinha soldado errado, eu não culpava ela, não inteiramente. Culpava a mulher que tinha ensinado. Foi Rodrigo Fonseca quem finalmente disse a coisa que nenhum deles conseguiria desfazer. Natal de 2022. Meu pai tinha sido diagnosticado fazia pouco, mas ainda estava presente na maior parte do tempo. Minha mãe tinha servido o peru assado. O pedido de desculpas já tinha terminado. Rodrigo, recostado na cadeira com a taça de vinho tinto Serra Gaúcha, meio brincando, meio cruel, disse que eu não precisava me preocupar, que a prescrição do processo tinha vencido anos atrás, que no direito aquilo se chama caso encerrado, que eu não devia reabrir. Minha mãe riu. Camila riu. Meu pai abaixou o guardanapo devagar, depois pegou de novo. Depois, colocou de volta pela segunda vez. O guardanapo escorregou do colo e caiu no chão. Me abaixei para pegar. Quando me levantei, meu pai estava me olhando direto. Não para a mesa, não para minha mãe. Para mim. Ele não disse nada. Só ficou me olhando por um momento longo. Depois, os olhos dele escorregaram e ele alcançou o copo de água. E o momento foi embora. O jeito que ele me olhou. Parecia que tinha algo preso na garganta, uma coisa que queria sair, mas não saía. Não naquele momento. Ainda não. Mas antes de te contar o que meu pai me deu, preciso te perguntar uma coisa. Alguém na sua família já te descreveu uma versão de você que você mal reconhecia e depois pediu para todo mundo acreditar nessa versão? Pensa bem, porque eu sei que não sou a única. Foi naquele ano que meu pai começou a esquecer nomes. E também foi naquele ano que ele começou, às vezes, a me olhar assim, direto, sem filtro. No final de 2024, meu pai não sabia meu nome na maior parte do tempo, mas sabia quem era a Rosângela. Sabia reconhecer a manta azul de tricô que a avó dele tinha tricotado em 1962, que ficava sobre os joelhos dele o ano inteiro, porque a regulação de temperatura tinha parado de funcionar direito. Sabia o sabor do iogurte de morango, que era a única coisa que ele ainda comia sem precisar que ninguém pedisse. O resto tinha virado maré, vinha e ia sem deixar nada. Eu ia todo fim de semana sim, fim de semana não. De Niterói até Paraty são umas 3 horas de estrada. Entrava pela porta dos fundos sem precisar tocar a campainha. Minha mãe geralmente estava na cozinha, parada, sem fazer nada de verdade. A Rosângela me encontrava no corredor e sempre dizia a mesma coisa.
Ele cantarola quando você senta do lado dele. Não faz isso com todo mundo. Eu me sentava na cadeira marrom, ao lado da cama dele, e lia em voz alta de um exemplar de bolso do Moby Dick que meu pai carregava havia 40 anos. A lombada estava segurada por fita adesiva transparente. O capítulo que eu voltava mais era o 32, o da cetologia, aquela parte longa e árida, onde Melville finge classificar as baleias como se fosse um manual científico. Meu pai amava exatamente isso. A paciência absurda daquela lista. Eu acho que entendia por quê. No sábado, 21 de fevereiro de 2026, eu estava lendo a parte das baleias fólio e das baleias oitavo, e a mão do meu pai saiu debaixo da manta, devagar, e fechou em volta do meu pulso. Parei de ler. Os olhos dele estavam abertos, e não eram os olhos dos últimos 2 anos. Eram os olhos dele de verdade, os olhos que eu conhecia desde criança. Ele disse, com a voz rouca de tanto ficar em silêncio: Vivi, confere o 7º da Vivi. Falou baixo, mas cada palavra saiu limpa e no lugar certo. Isabela, confere o 7º da Vivi. Não me mexi. Ele repetiu 3 vezes. Na terceira, os olhos fecharam, a mão relaxou no meu pulso e ele foi embora. Voltou para onde quer que a doença o levasse. Rosângela estava na porta. Ela tinha ouvido. Atravessou o quarto, pegou o caderno da mesinha e escreveu com tinta azul firme. 2:08 da tarde. Senhor Carvalho, lúcido por 90 segundos. Disse confere o 7º da Vivi para a filha Isabela. 3 vezes. Ela fechou o caderno, me olhou, não disse nada, porque não havia nada que eu precisasse ouvir. Dirigi de volta para casa com a voz do meu pai ainda dentro do carro. Confere o 7º da Vivi. Achei que ele estava falando da fita de aniversário. No fim de semana seguinte, fui cedo. Disse para minha mãe que queria ajudar a organizar as decorações antigas de Réveillon na garagem. Ela deixou. Na segunda caixa do fundo, atrás das bolas quebradas, encontrei uma pilha de fitas do meu pai, com etiquetas em letras de forma. A terceira dizia, aniversário da Vivi, 96, Roller Palace. Levei para casa. Comprei um aparelho de videocassete no Mercado Livre. Quando chegou, assisti a fita inteira. Era a festa de aniversário no Roller Palace, em Paraty. Março de 96. Os 7 anos de verdade da Camila. 41 minutos de festa infantil. Não havia nada ali que pudesse ser um recado. Rebobinei 3 vezes só para ter certeza. Só no final de março entendi que meu pai não estava apontando para a fita dele. Minha mãe tinha 2 fitas do 7º aniversário da Camila. Meu pai só sabia da existência de uma. Só uma tinha sido escondida. No segundo fim de semana de abril, minha mãe me ligou. Queria saber se eu podia subir para ajudar a preparar a celebração da vida que ela estava organizando para ele. Já tinha data marcada, feriado de Corpus Christi. Tinha contratado uma floricultura. O pastor estava confirmado. Ela precisava de ajuda para vasculhar os armários do andar de cima, onde guardava o que ela chamava de arquivo pessoal. As fitas que ela mesma etiquetava com aquela letra cursiva caprichada dela. Disse que queria encontrar os melhores momentos para montar uma videomontagem para a família. Ninguém nunca tinha tocado naquele armário. Nem eu, nem a Camila, nem meu pai. Enquanto ele ainda era meu pai, eu disse que sim. Cheguei num sábado de manhã. Ela fez café, me mandou para o quarto dela sozinha com um banquinho e um pano de limpeza. O armário tinha 11 prateleiras, do chão ao teto, fitas organizadas por ano, cada uma com a letra cursiva dela, o C maiúsculo de Camila, o M maiúsculo de Mariana, escritos de forma tão idêntica por 30 anos que parecia fonte de computador. Na segunda prateleira de baixo, dentro de uma caixa de papelão fechada com fita isolante, encontrei 11 fitas sem etiqueta. Peguei uma por uma e fui virando nas mãos. A terceira de cima tinha uma etiqueta, cursiva, 7º aniversário da Camila. A caligrafia era dela, a etiqueta era dela, a fita era a segunda. Fiquei parada no quarto da minha mãe, segurando aquela fita por um tempo que não sei dizer. Lá embaixo, na cozinha, eu ouvia o barulho da chaleira esquentando.
Ela estava cantarolando. Eu não a ouvia cantarolar há 10 anos. Coloquei a fita na bolsa, desci pelas escadas dos fundos e disse que precisava voltar para Niterói, que tinha uma coisa na escola. Ela respondeu sem levantar os olhos. Claro, meu bem, você sempre tem que voltar. Dirigi 3 horas sem parar. Na manhã seguinte, levei a fita até uma loja em Niterói chamada Nostalgia Videoconversão. Um senhor chamado Seu Jorge que convertia fitas antigas para famílias antigas. Pedi 2 cópias, uma em fita V, HSC nova, uma digital. Ele me ligou numa quarta-feira. Busquei depois da aula, sentei no balcão da cozinha às 11 da noite e dei play. Eram 40 minutos. Assisti todos os 40. Chorei no minuto 23. Foi quando ouvi a voz da minha mãe vindo de dentro da casa, chamando por causa de um pedido de tecido, e de repente percebi que era essa a mesma voz para a qual eu vinha me desculpando há 30 anos. Assisti mais 2 vezes, fiz mais 3 cópias, coloquei uma num pendrive no meu chaveiro, outra num HD externo, outra numa conta de nuvem privada. 30 anos me desculpando por algo que eu não fiz. Me dei 2 semanas para aprender como parar. Feriado de Corpus Christi. O reencontro seria em Paraty. E eu também estaria lá. Meu pai tinha me dado seu último ato claro de vontade. Eu não ia desperdiçar isso. Saí numa sexta de manhã, dia 22 de maio de 2026. No porta-malas, meu notebook, o HD externo, uma cópia em fita V, HSC nova, dentro de um saco zip, e um pequeno pedaço de papel que eu tinha destacado da fita original com uma lâmina. A etiqueta em letra cursiva caprichada da minha mãe. Aniversário de 7 anos da Camila, amarelada por 30 anos. Tinha levado tudo, menos um pedido de desculpas que eu não devia mais. Quando cheguei na ponte para Ilha Grande, já tinha parado de ensaiar o que ia dizer. Finalmente entendi o que eu ia mostrar. A casa da família Carvalho fica numa rua tranquila perto da Rua das Pedras. Revestimento de cedro pintado num azul acinzentado suave. Varanda na frente com vista para a baía da Ilha Grande. Varanda dos fundos, dando para o jardim e para o pequeno estaleiro que meu avô tinha construído antes de morrer. Minha mãe estava orientando uma florista quando entrei. Hortênsias brancas, lírios do vale, uma pequena guirlanda de alecrim para a porta da frente. Para lembrar, ela explicava para a florista como se tivesse inventado o simbolismo. Me deu aquele abraço cuidadoso que ela dá para todos os filhos adultos. Me segurou à distância e disse que eu estava magra. Perguntou se eu tinha comido. Tinha comido. Falei que sim. Passei pelo lugar na varanda onde ficava a cadeira do meu avô. Minha mãe tinha substituído anos atrás por uma peça da Toque e Stock. Vime branco com almofada azul. O assoalho de madeira era o mesmo. Minha mãe não olhou para aquele canto. Em 30 anos, nunca tinha olhado. Ela me mostrou a sala de jantar com aquele orgulho tranquilo de quem passou dias organizando cada detalhe. Tinha montado tudo sozinha. A TV Philco de 1991, de madeira, tela de 27 polegadas. 3 cabos RCA enrolados com cuidado atrás do aparelho, amarelo, vermelho, branco. A filmadora dela plugada e ligada, a mesma que ela usava desde que eu era bebê. Em cima da filmadora, um cartãozinho escrito à mão com a letra cursiva caprichada dela. Montagem da família 2026, não mexa. Ela disse que tinha vasculhado o arquivo e separado os melhores momentos. Disse que eu ia ver coisas que não via há anos. Falei que ia ser lindo. Falei a palavra lindo do jeito que eu vinha falando por 30 anos. Minha mãe tinha montado o palco. Eu só precisava colocar a fita certa. Os primeiros a chegar depois de mim foram Fernanda e Lucas Menezes. Fernanda atravessou a varanda e colocou a mão no meu cotovelo e ficou lá um segundo a mais do que seria natural para uma prima que a gente vê 2 vezes por ano. Tia Fátima e tio Geraldo vieram logo depois. Tio Roberto, o irmão da minha mãe, chegou perto das 18 horas com uma garrafa de uísque Natu Nobilis e um oi mais suave do que de costume. Camila e Rodrigo chegaram às 18h40.
Camila de linho creme, Rodrigo com uma mala Samsonite e um buquê pequeno para as mãos da minha mãe. Camila me abraçou do jeito que vinha me abraçando há 15 anos, ombro com ombro, sem encostar o peito, sem contato visual. Minha mãe olhou para ela e disse que ela tinha ido visitar meu pai mais vezes ultimamente, que era bom ter alguém assim. Camila sorriu. Eu olhei para o antebraço direito dela, onde a cicatriz ficava visível logo abaixo da manga dobrada. Falei, obrigada por ter vindo, do jeito que eu vinha falando por 15 anos. Minha irmã ainda não sabia que aquele seria o último reencontro onde ela ocuparia aquele lugar. Antes do jantar, fui ao quarto dos fundos sentar com meu pai. Ele estava na cadeira de rodas que Rosângela tinha posicionado perto da janela. A manta azul de tricô cobria os joelhos dele. A aliança de prata assentava solta num dedo que tinha ficado mais fino. Ele não levantou os olhos quando entrei. Sentei na cadeira ao lado, peguei a mão dele. Ele não respondeu. Comecei a cantarolar. O hino se chamava Ancorado no Amor. A mãe dele cantava para ele quando era menino, lá em Vassouras. A vida toda eu ouvia aquele hino saindo baixinho dele, na pia da cozinha, nas viagens longas de carro, na oficina, quando ele achava que ninguém estava escutando. Cantarolei 2 compassos. A cabeça dele se virou. Não de frente, não totalmente, só o suficiente para ele estar olhando para o lado do meu rosto. Ele apertou minha mão. 2 segundos. Depois soltou. Rosângela estava sentada no banco da janela. Ele ainda cantarola para você? Ela disse baixo. Levantei os olhos. Minha mãe estava parada na porta. Ela não ouvia meu pai cantarolar para ninguém fazia meses, e tinha acabado de ouvir ele fazer isso por mim. Quando a gente se sentou para jantar, ela tinha parado de sorrir. 30 anos morando longe dessa casa e eu nunca tinha visto aquele olhar. O jantar ainda não tinha sido servido. A gente estava no que minha mãe chamava de hora do coquetel, na sala. Pastor Cláudio Mendonça tinha chegado para abençoar a mesa e ficava em pé perto da lareira com um copo de água com gás. Camila e Rodrigo estavam do outro lado da sala, aquela conversa de advogado em voz baixa, falando de algum processo. Fernanda e Lucas no sofazinho. Eu estava perto do carrinho de bebidas com meu tio Roberto. Sua mãe está mais tensa que o normal hoje à noite, Roberto falou sem me olhar. Olhei para o outro lado da sala. Minha mãe estava bem perto do pastor Mendonça, falando rápido, gesticulando com a mão livre. Em 3 minutos, eu contei 4 vezes ela me olhar de relance. Depois, ela pousou a taça de vinho na lareira. O pastor colocou a mão no braço dela, um gesto para acalmar, que não acalmou. Ela saiu da lareira em linha reta até o meio da sala. A sala ficou em silêncio do jeito que as salas dessa casa ficam em silêncio há 28 natais, 10 Páscoas, um jantar de aposentadoria, 2 casamentos. Um silêncio que a gente obedece por instinto. Todo mundo sabia o que vinha a seguir, antes mesmo de ela abrir a boca. Isabela, peça desculpa para sua irmã agora. Você quebrou o braço dela de propósito quando tinha 10 anos. Todo mundo aqui sabe disso. Camila estava segurando uma taça. Não se virou. Não olhou para nossa mãe. Deu um aceno pequeno, automático, como quem já tinha ensaiado isso sem saber quando. O mesmo aceno, milímetro por milímetro, idêntico ao que ela fazia desde os 7 anos. Minha mãe continuou. Dessa vez, fala de verdade. Não vamos ficar repetindo isso. 3 décadas me desculpando nessa casa. Olhei para minha mãe. Olhei para minha irmã. Sorri. Tá bom, eu disse. Vou falar. A sala reagiu em pequenos movimentos. A cabeça de Fernanda girou rápido na minha direção. O copo de Roberto parou no ar a uns 15 centímetros da boca. A mão do pastor Cláudio Mendonça caiu. Rodrigo pousou a taça na lareira. Só minha mãe e Camila ficaram imóveis. Minha mãe porque esperava vencer. Camila porque já não estava mais ali, dentro de si mesma. Deixei o sorriso no lugar por mais um segundo. Só um minutinho, preciso pegar uma coisa que meu pai pediu para eu mostrar. Ele mesmo escolheu, antes de piorar.
A boca da minha mãe se mexeu antes de qualquer palavra sair. O pastor Cláudio Mendonça, que tinha batizado Camila e celebrado o casamento dela, estava a 2 metros com os braços cruzados sobre uma Bíblia pequena. Minha mãe não podia dizer não ao desejo do marido moribundo sem parecer cruel na frente do representante de Deus. Ela entendeu isso no exato segundo em que eu disse a palavra pai. Claro, ela disse, claro, meu bem, do jeito que se diz sim quando você ainda não sabe que já perdeu. Atravessei a sala devagar até o canto onde a Philco e a filmadora ficavam sobre o aparador antigo. Senti cada passo. Senti Roberto sem respirar. Senti os olhos de Fernanda na minha nuca. Abri o compartimento traseiro da filmadora. Tirei a fita da minha mãe. Montagem da família 2026. Não toque. E coloquei de lado. Tirei a minha fita do bolso e enfiei no slot. O mecanismo fez um único clique. Minha mãe tinha cruzado metade da sala atrás de mim sem eu ouvir. Que fita é essa, meu bem? Não respondi. Passei 3 meses treinando para não responder ela. Apertei o play. Por um segundo, a tela ficou azul. Depois, eram 30 anos atrás. A Philco tremelicou. O azul segurou. A minha mãe estava parada no meio da sala, entre o carrinho de bebidas e o aparador. Não se mexeu. Meu pai estava na porta entre a sala e o escritório dos fundos. Rosângela tinha empurrado a cadeira de rodas dele para lá, aquilo que minha mãe tinha chamado no discurso de boas-vindas de momento em família. O pastor Cláudio não tinha voltado a sentar. Roberto tinha pousado o uísque no porta-copo pela primeira vez na noite toda. Fernanda segurava a mão de Lucas embaixo da mesa. Isabela, que fita é essa, meu bem? A voz da minha mãe estava baixa, controlada, ainda sem pânico. Não respondi. Dei a ela mais 3 segundos para lembrar. A imagem apareceu, granulada do jeito que fitas VH SC de 1996 são granuladas, com aquele halo estático nas bordas e as cores levemente erradas. Mostrava a nossa varanda dos fundos, as tábuas de madeira, a porta de tela, a baía ao fundo, azul ardósia além da grade. No centro do quadro havia uma cadeira feita à mão, de madeira de cedro, com encosto curvo e encaixes em cauda de andorinha. O formato era tão específico que qualquer pessoa naquela sala que já tivesse me ouvido pedir desculpa por quebrá-la, reconheceu na hora. Fátima levou a mão à boca. É a varanda antiga. Ela disse isso quase para si mesma. O ângulo era baixo, altura de tripé, altura de criança. O microfone captou o vento da baía da Ilha Grande. E pela janela aberta atrás da varanda, dava para ouvir uma voz ao telefone. Sim, a amostra, a que pedimos. Não, o creme, não o osso. A voz da minha mãe, 40 anos, no tom de decoradora de interiores. Chegou pelo alto-falante da Philco do jeito que uma voz chega através de uma parede. Minha mãe sentou. Ela não percebeu que tinha sentado. Então, 2 crianças entraram no quadro. Uma menina de 7 anos, vestido verde, presilha rosa, colher de pau na mão. Atrás dela, uma de 10, sentada na cadeira com um livro no colo. A menininha olhou direto para a cadeira como se tivesse alguma conta a acertar com ela. Cadeira idiota. Camila, 37 anos, sentada à mesa da sala de jantar 30 anos depois, se ouvia criança pela primeira vez na vida. Ela virou a cabeça. A primeira vez em 30 anos naquela casa, naquele cômodo. Ela virou a cabeça. Mas não virou para minha mãe, virou para o monitor. Minha irmã, que tinha convencido júris inteiros de que lembrava de tudo, estava se ouvindo pela primeira vez. Na tela, a menina de 7 anos bateu a colher de pau na régua de trás da cadeira. Não foi forte. Mas o encaixe fez o barulho que ele tinha esperado 30 anos para fazer. A de 10 anos levantou os olhos do livro. Camila, essa cadeira é minha. A voz era uma versão menor da minha voz. Mesmo 30 anos depois, dava para reconhecer que era a mesma pessoa. Eu não tinha mudado tanto assim. A de 7 anos subiu na cadeira. Ainda funciona. Ela se equilibrou.
A cadeira aguentou por um segundo, depois não aguentou mais. O barulho que o encaixe fez, o estalo, o impacto mole, as tábuas cedendo com ela. O mesmo barulho que meu avô teria ouvido se ainda estivesse vivo. A menina caiu de lado, o braço foi junto. O choro começou pequeno. Não era um grito ainda. Era um choro pequeno, íntimo, de quem levou um susto e ainda não processou direito. A de 10 anos estava de pé, mão na boca. Vou chamar a mãe. Não se mexa. E sumiu do quadro. Entrou para dentro. Até esse momento, minha irmã ainda poderia ter se convencido de que tinha confundido a ordem dos fatos na memória. Os próximos 30 segundos não iam deixar ela ter essa saída. A filmadora continuou gravando a varanda vazia. Só as tábuas, a cadeira quebrada e uma menina de 7 anos no chão chorando. Lá dentro, a voz da minha mãe ao telefone cortou no meio de uma frase. O primeiro grito ainda não tinha acontecido. O primeiro grito ia ser a voz da minha mãe numa ligação que ela encerrou tarde demais. Minha mãe, em 1996, saiu para a varanda. Ela entrou pela porta de tela rápido, do jeito que você entra quando ouviu uma criança cair de verdade. A filmadora pegou ela de lado. Ela parou, e eu vi os olhos dela fazerem exatamente o que tinham feito naquela tarde. A cadeira, a filha, a porta. Nessa ordem, 3 segundos. Qualquer pessoa assistindo teria visto. Qualquer pessoa que ouviu essa história por 30 anos teria finalmente visto qual versão era verdadeira. Minha mãe tinha contado tantas vezes que esqueceu a ordem em que olhou. Ela ajoelhou ao lado da Camila. Depois fez uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer antes nem depois. Ela se inclinou muito perto da menina de 7 anos, o rosto dela a centímetros do rosto da filha. Ela não sussurrou. Mariana Carvalho não sussurrou, não abaixou nem o tom, só disse de perto. Do jeito que uma mãe diz uma coisa importante de perto. E o microfone de lapela preso na filmadora capturou tudo limpo. Me escuta, meu bem. A gente conta pra eles que foi sua irmã. Do contrário, você quebrou a cadeira do vovô e o seu próprio braço. A gente não pode deixar assim. Balança a cabeça se entendeu. E no vídeo, a Camila de 7 anos balançou. Um movimento pequeno, cuidadoso. O mesmo movimento, milímetro por milímetro, que a Camila de 37 anos tinha dado para minha mãe 40 minutos antes, quando ela disse: pede desculpa para sua irmã. O quarto onde eu estava em 2026 não fez nenhum som. Ficou em silêncio por um segundo longo demais. Aí no vídeo, a Camila de verdade, o corpo não, a história, gritou. A dor chegou nela ou a compreensão chegou, ou as duas ao mesmo tempo. O som saiu pelo alto-falante da Philco, forte o suficiente para Rosângela lá na porta da sala, atrás da cadeira de rodas do meu pai, se encolher. Por 30 anos, eu achei que o primeiro grito era a dor da minha irmã. Era, mas era também o som de uma história nascendo. A fita continuou rodando porque minha mãe não tinha percebido. E a Camila de 2026 virou o corpo inteiro de uma vez. Os olhos dela estavam vermelhos. Ela não estava olhando para minha mãe. Ela estava me olhando como se tivesse acabado de perceber que nunca tinha me conhecido de verdade. Ela disse que era a voz dela, baixo, quase sem ar. Pelo primeiro grito na fita, a Camila tinha parado de balançar a cabeça. E a fita não tinha terminado. Na tela, a minha mãe, de 1996, pegou a Camila no colo. Caminhou com ela em direção à porta de tela, em direção à cozinha. A filmadora pegou só as costas dela. Depois, a varanda ficou vazia de novo. 1 minuto passou, talvez 1 minuto e meio. Aí minha mãe voltou, e dessa vez ela olhou para a filmadora. A mudança no rosto dela foi pequena, mas dava para ver. O reconhecimento, o cálculo. Ela cruzou até o tripé com passos rápidos, se abaixou atrás dele, deu uma olhada por cima do ombro pela porta de tela. E então, esse é o momento que eu assisti 12 vezes desde que encontrei a fita. Ela sorriu. Só um sorriso pequeno. Durou 1 segundo. Um sorriso que não era para a câmera, porque ela não sabia que a câmera estava gravando. Era para ela mesma, para a solução dela. Para a forma como tinha resolvido o problema. Depois, ela alcançou o botão de desligar. A tela ficou preta, depois azul.
A TV na sala de jantar ficou com aquele azul por um tempo longo. O rosto da minha mãe também. O pastor Cláudio se sentou. A mão da Fátima continuou sobre a boca. O Geraldo não estava mais olhando para a esposa. O Roberto tinha colocado o copo de uísque na mesa pela segunda vez. A Fernanda tinha se levantado, dado um passo e voltado a sentar. O Rodrigo olhou para Camila, depois para minha mãe. A Camila não olhou para ninguém. Na porta da sala, meu pai, Alzheimer em estágio avançado, quase ausente há 2 anos, apertou a borda da manta azul de tricô uma vez, depois outra, depois uma terceira. Ele estava contando. Minha mãe abriu a boca 2 vezes. Não saiu nada. Aí ela achou a voz. Veio rápido, do jeito que vem uma defesa quando a defesa não foi ensaiada. Ela disse que aquela fita não era a Isabela, que a gente não entendia o contexto, que a Camila tinha acabado de... E a frase quebrou no meio. A Camila, sem olhar para ninguém, disse baixinho: "Que contexto, mãe?" Não era uma pergunta. Minha mãe tentou de novo. Disse que estava protegendo vocês, as duas, do avô de vocês. Ele teria... E a Camila cortou no meio da frase. O vovô Antônio fez aquela cadeira para Isabela. Deu para ela quando nasceu. Eu sabia disso. Sabia desde os 7 anos. A taça de vinho da minha mãe inclinou sobre a base. Não caiu. A mão dela tinha tentado agarrar algo que não estava ali. Eu voltei para a sala de jantar, sem correr, sem levantar a voz. Coloquei a mão no encosto da cadeira verde de veludo cotelê, a que ficava na cabeceira da mesa. A mesma cadeira onde minha mãe me colocou em frente por 28 pedidos de desculpa ao longo da vida. Deixei a mão ali, virei e olhei para minha irmã. Fiquei em silêncio por um momento longo. "Camila", eu disse, com calma, "não estou com raiva de você. Quero que você saiba disso antes de qualquer outra coisa." Minha irmã não balançou a cabeça. Pela primeira vez em 30 anos, ela não balançou a cabeça. Na porta, meu pai estendeu a mão da cadeira de rodas em minha direção. Não longe, só um pouco, os dedos curvados. Eu atravessei a sala, me ajoelhei, peguei a mão dele. Ele apertou uma vez, segurou, disse: "Isabela." Só isso, só uma respiração. Em fevereiro, ele tinha ficado lúcido por 90 segundos. Em maio, me deu mais 90. Era tudo que a gente precisava. A fita tinha acabado, a história não. A primeira a falar foi a Camila. Ela se levantou. O Rodrigo tentou colocar a mão no braço dela. Ela se afastou, sem rispidez. Foi até o espaço vazio onde minha mãe tinha estado e parou na frente dela. Não chorou como se chora em filme. Os olhos escorriam em silêncio. A voz era a voz do tribunal, plana, profissional. "Mãe", ela disse, "construí uma carreira inteira em cima do que você me contou que aconteceu comigo. Contei essa história para a júri, contei em depoimentos, contei para os pais do Rodrigo, contei num podcast." Ela pausou. Eu achava que lembrava da mão dele em mim, mas a mão que eu lembro é a sua. Depois, ela voltou para a mesa e sentou. O silêncio depois das palavras da Isabela durou tempo demais. A Fernanda foi a primeira a se mover. Ela passou os dedos devagar ao longo da cicatriz no próprio antebraço direito, como quem lê um texto que não reconhece. E aí, pela primeira vez, minha irmã pareceu ser a mais velha das duas. A minha tia Fátima se levantou. 76 anos, o corpo oscilando um pouco sobre os pés. O Geraldo levantou a mão para ajudar ela a sentar de volta, e ela balançou a cabeça uma vez só. Olhou para minha mãe, não para mim. A voz saiu firme. "Mariana, eu avisei. Avisei em 1998. Avisei de novo no velório da sua mãe, em 2004. Falei para você resolver. Você disse que a família não ia sobreviver. Mariana, a família não sobreviveu. A gente só ficou se contando que sim." Ela sentou. O Geraldo pegou a mão dela por baixo da mesa, discreto como sempre, mas eu vi. A tia Fátima sabia.
tinha sabido por 30 anos e tinha escolhido a verdade mais fácil. Isso também tem nome. Aí a Fernanda levantou, olhou para mim, não para minha mãe, não para Fátima, só para mim. Eu tinha 10 anos naquele verão também. Estava na cozinha. Ouvi sua mãe no telefone. Depois ouvi a cadeira. Depois ouvi a Camila. Fui até o corredor. A tia Mariana estava ajoelhada do lado da Camila na varanda. Eu ouvi o que ela disse. Ouvi exatamente o que está naquela fita. Voltei para a cozinha porque eu tinha 10 anos. Contei para minha mãe naquela noite. Minha mãe disse que família não faz isso com família. Tenho vergonha de ter tido 10 anos por 30 anos. Ela me olhou um segundo longo. Isabela, me desculpa. E sentou. O Lucas pegou a mão dela, a mão da Fernanda, a mesma que tinha tocado a minha por baixo de mesas por 25 anos. Agora estava visível, acima da mesa. Minha aliada silenciosa tinha finalmente falado alto. Então, minha mãe tentou reescrever. Eu a vi fazer isso por 30 anos, aquela reformulação lenta, cuidadosa, inteligente. Ela virou para o Roberto, o irmão mais novo, e colocou no rosto a expressão que ela usava para as argumentações mais difíceis. Você tem que entender que eu tinha 39 anos, estava sozinha com 2 filhas naquela tarde. Seu pai estava no estaleiro, minha própria mãe estava doente. Eu tive 2 minutos para decidir. A voz foi morrendo quando ela viu a cara dele. Ela tentou o pastor Cláudio Mendonça. Pastor, você entende a pressão que uma mãe sofre quando... Ela parou, olhou em volta. Não havia ninguém na sala disposto a receber esse argumento. Então ela tentou eu. Eu dediquei minha vida a essa família. Isabela, não me tire isso. Não ouse. O Roberto se levantou, pegou o copo de uísque Natu Nobilis do porta-copos, tomou metade de um gole lento e deliberado. Mariana, ele disse com cuidado, a família sempre ia sobreviver. A mentira é que não ia. Até o irmão que tinha ficado fora de toda a briga em todo o Natal, esse irmão não ia ficar fora dessa. Então o Rodrigo se levantou. Me olhou direto nos olhos e eu vi o rosto dele passar por 3 expressões diferentes. Descrença, depois um cálculo frio, depois uma espécie de vergonha de advogado que ele não conseguiu esconder. Isabela, te devo várias desculpas. Vou escrever. Não agora, em breve. Ele pausou. A piada do Natal sobre a prescrição do processo. Quero começar por aí. Girou a aliança uma vez no dedo e voltou a sentar. O homem que tinha rido de mim 4 anos atrás foi o primeiro homem na sala a dizer a coisa certa. A sala não desmoronou. Ela se reorganizou. Não era mais a mesma sala de 5 minutos antes. Nunca mais seria. Depois de um silêncio longo, a Camila se levantou e me perguntou se eu queria ir para a varanda dos fundos com ela. Eu disse que sim. Atravessamos a cozinha, saímos pela porta de tela. A varanda era a varanda da fita. A cadeira de vime onde a Isabela tinha sentado naquele dia estava vazia. A baía da Ilha Grande estava escura. A Camila sentou no vime. Eu fiquei de pé. As tábuas do assoalho ainda guardavam o calor do dia. Há quanto tempo você tem isso? Ela disse 6 semanas. Papai me contou em fevereiro. Eu encontrei em abril. Ela assentiu devagar, um aceno diferente dos outros. Não o aceno treinado, o de verdade. Por que você não me ligou primeiro? Porque eu não sabia se você ia acreditar em mim antes de ouvir ela. Ela olhou para a baía. A mão estava no antebraço direito de novo. Faz sentido. Ficamos um tempo sem falar nada. Então ela começou a lista. Ela listou tudo como lista nas preparações de depoimento. Devagar, item por item, sem pressa. Disse que contou para todos que eu a empurrei. Que lembra da minha mão nas costas dela. Que lembra da mamãe contando depois com achocolatado. Que lembra da mamãe contando de novo na manhã seguinte. Que lembra da mamãe contando na escola na semana seguinte para avisar os professores. E então ela pausou. Eu não lembro de verdade da mão da Isabela em mim. Ficou quieta por um segundo. Tenho que avisar o escritório. Tenho que corrigir minha bio pública.
Tenho que ligar para a senhora Lyman, minha cliente de 2019. Ela virou a cabeça e me olhou. Isabela, vou passar o próximo ano da minha vida desmontando alguma coisa que eu nem sabia que estava dentro de mim. Levantou a mão e foi contando nos dedos, um por pessoa. Cada dedo era alguém para quem ela tinha mentido sem saber que estava mentindo. Deixei ela terminar. Aí falei a frase que eu tinha ensaiado por um mês na minha cozinha em Niterói. Não vou te pedir desculpa, Camila. Você pediu desculpa aos 7 anos de um jeito que nem sabia que estava pedindo. Só quero que você pare de assentir para tudo. Ela me olhou. Não assentiu. Tá bom, ela disse. Simples assim. Minha irmã não chorou na varanda onde quebrou o braço. Todo o choro tinha ficado lá dentro. Alguns minutos depois, a Rosângela trouxe meu pai na cadeira de rodas. Ele não olhou para a Bahia primeiro, olhou para nós duas, devagar. Depois, estendeu a mão. Eu peguei. A Camila pegou a outra. Ele apertou cada uma vez. Então virou a cabeça para a Bahia e começou a cantarolar. Era Ancorado no Amor. A Rosângela, lá atrás, disse baixinho que ele estava cantarolando pelas duas naquela noite. Meu pai tinha construído uma ponte. A travessia era nossa. Se você está ouvindo isso e tem uma irmã, um irmão, uma mãe, um pai que acreditou numa história sobre você e você carregou esse peso porque era mais fácil do que brigar por isso, eu quero que você saiba que a história não tem o direito de ficar só porque foi contada há muito tempo. Dentro de casa, o irmão da minha mãe estava pedindo para ela sentar. Entrei de volta na sala de jantar. A Fátima e o Geraldo tinham subido. A Fernanda e o Lucas estavam na varanda da frente fazendo uma ligação. O pastor Cláudio Mendonça estava sentado na cadeira ao lado da minha mãe, falando baixinho. Ouvi quando ele disse: Mariana, às vezes o trabalho é consertar de verdade, não só fazer parecer consertado. A minha mãe, 69 anos, esgotada, encurralada, disse a frase mais honesta que eu tinha ouvido dela em 3 décadas. Eu não sei como consertar depois de 30 anos. Ela não estava me perguntando, estava dizendo para o pastor. Eu não tinha voltado para ensinar minha mãe como fazer, tinha voltado por uma coisa específica. Atravessei a sala até a cadeira dela. Do bolso interno do meu blazer, tirei um pedaço pequeno de papel amarelado. Era a etiqueta original que o seu Jorge da Nostalgia Vídeo Conversão tinha desprendido da fita quando fez a cópia. A letra cursiva era dela, o mesmo V maiúsculo que ela usava em todo o cartão de Réveillon que eu já recebi. Coloquei sobre a mesa entre nós. Mamãe, você escreveu isso há 30 anos. Eu acho que você colocou o rótulo errado. Parei um segundo. Estou devolvendo para você. O papai também. Ela não pegou. Ficou olhando do jeito que a gente olha para uma ferida que parou de fingir que não existe. Então fiz a outra coisa pela qual eu tinha vindo. Fui até a cadeira verde de veludo cotelê na cabeceira da mesa. A cadeira do pedido de desculpas. A cadeira atrás da qual eu tinha ficado parada 28 vezes na vida. E empurrei. Não com força, só o suficiente. Empurrei pelo chão da sala de jantar até o canto mais distante e virei ela de frente para a parede. Não quebrei, não joguei. Só coloquei lá como criança mandada embora da mesa. A gente não precisa mais disso aqui. Minha mãe olhou, não me parou. Foi a primeira coisa que ela me deixou fazer em 30 anos. Então ela ergueu os olhos para mim. Não era a Mariana das narrativas. Não era a mulher que tinha etiquetado 300 fitas com letra cursiva caprichada. Era só a Mariana, 69 anos, esgotada, encurralada. Ela disse que não sabia como ser minha mãe sem aquela história. Fiquei olhando para ela por um tempo. Depois falei: aprenda, mãe. Ou não aprenda. De qualquer jeito, acabou minha época de pedir desculpa por existir. Ela não respondeu, as mãos abertas no colo. As mãos que tinham etiquetado cada fita da história da nossa família estavam finalmente quietas. Foi a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que eu já recebi dela. E sabe de uma coisa? Foi suficiente. Não porque fosse completo, mas porque eu não precisava mais que fosse.
Rosângela trouxe meu pai até a porta da sala de jantar uma última vez. Ele olhou para minha mãe, demorado, neutro, sem maldade. Depois olhou para mim, cantarolou uma vez, só uma, e a cabeça recostou no travesseiro que a Rosângela tinha colocado atrás dele. A Clareza tinha ido embora outra vez, talvez de vez. Ela disse baixinho que ele tinha vindo para ver, e que já tinha visto. A manta azul de tricô nos joelhos dele era do mesmo azul da tela da fita em branco. Meu pai tinha ficado tempo suficiente para testemunhar. Não tinha obrigação de ficar mais. Eu não tinha ido lá para ganhar. Tinha ido para parar de perder. E tinha conseguido. Peguei minha bolsa. No domingo de manhã, dirigi de volta para Niterói. A Fernanda veio comigo. Ela tinha pedido na cozinha às 5 da manhã enquanto eu fazia café. Perguntou se podia ir junto e pegar um carro no aeroporto. Falei que sim. Não dissemos nada na primeira hora. A luz amanheceu cinza e ficou cinza. Perto da saída de Resende, a Fernanda finalmente chorou do jeito que mulher adulta chora dentro de carro quando está segurando faz 30 anos. Passei um lenço do porta-luvas. Ela disse que devia ter me ligado em 1998, depois em 2005, depois em 2019. Balancei a cabeça. Falei que ela tinha me ligado na noite anterior. E era essa ligação que eu precisava. Minha prima tinha sido minha aliada silenciosa por 3 décadas. Não ia ficar em silêncio de novo. Uma semana depois, chegou um e-mail da minha irmã. Longo, estruturado como documento de advogado, direto no conteúdo. Camila tinha avisado ao escritório dela que havia registrado uma alteração no perfil profissional. Ela tinha saído do caso Lyman e estava ligando pessoalmente para a senhora Lyman naquela semana. Tinha contado para os pais do Rodrigo. Tinha começado terapia com uma especialista em trauma em São Paulo. Ela não pediu que eu a perdoasse. O último parágrafo dizia assim: ainda não estou pedindo para ser sua irmã. Estou pedindo para que você me deixe me tornar uma. Li isso no balcão da cozinha às 11 da noite. O mesmo balcão onde eu tinha assistido a fita em abril. Respondi com 2 palavras. Tudo bem, tenta. Era tudo que eu tinha de negociação em mim. Minha mãe não ligou, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte. A tia Fátima ligou 2 vezes. Queria ter certeza de que eu sabia que o Roberto estava visitando minha mãe com frequência e que era ele quem estava impedindo que ela sumisse no quarto por dias inteiros. O Rodrigo mandou o e-mail formal de desculpas 11 dias depois da reunião. 3 parágrafos. Assinado Rodrigo. Ele não pediu resposta, só escreveu. A tia Fátima disse no telefone que minha mãe ainda não sabia escrever uma carta que não tivesse uma história dentro, que eu desse tempo. Ou não, que não iam me pressionar. O caderno espiral com 28 datas está na gaveta da minha escrivaninha, fechado pela primeira vez em anos. Não abri, não acho que vou precisar. Tem gente que aprende a pedir desculpa, tem gente que nunca aprende. De qualquer forma, eu tinha saído do negócio de esperar por isso. A Rosângela me mandou mensagem numa quarta-feira no começo de junho. Disse que o seu Antônio tinha assobiado quando ela colocou o disco da Elis Regina. Que ele quase não fazia mais isso. Que ela queria que eu soubesse. Fui naquele final de semana, sentei do lado da cama dele. Li em voz alta o capítulo 32 de Moby Dick. O canto da página ainda estava dobrado desde aquela tarde de fevereiro em que ele tinha dito: verifica o 7º da Vivi. Ele não teve mais nenhum momento lúcido comigo. Mas às vezes a mão dele saía debaixo do cobertor e pousava na beira da cama. E uma vez ele cantarolou alguns compassos de Ancorado no Amor. Meu pai me deu os últimos 90 segundos lúcidos dele em fevereiro. E os últimos 90 segundos lúcidos em maio. Foi mais do que eu jamais pedi a qualquer pessoa. Foi mais do que suficiente. Ele morreu no final daquele verão. Ainda não aprendi a escrever o resto dessa frase. Na primeira segunda-feira depois do velório, eu estava na minha mesa de professora em Niterói. O cartaz plastificado ainda estava na parede.
Fontes primárias não mentem, pessoas sim. Peguei um pedacinho de papel, escrevi com a minha própria letra, até que elas não mintam mais. Colei embaixo do cartaz, ficou levemente torto, deixei assim. O sinal bateu, os alunos entraram. Certo, eu disse. Hoje vamos falar sobre como as famílias escrevem a própria história. Eu tinha passado 30 anos sem escrever a minha. Agora tinha tempo de fazer isso direito. Tinha parado de pedir desculpa pelo fim de tarde de outra pessoa. E foi isso, no fim das contas, a única justiça que eu precisava. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça desde então. Você não precisa de um monstro para manter uma mentira viva por 30 anos. Você precisa de uma sala cheia de gente decente que para de fazer perguntas. A Fátima escolheu. O Roberto escolheu. A Fernanda, com 10 anos, foi ensinada a escolher. Meu pai escolheu, até que no final escolheu diferente. A Camila, com 7 anos, não escolheu nada. Ela recebeu uma memória do jeito que se recebe um presente de Réveillon e carregou isso a vida inteira, porque ninguém nunca pediu para ela largar. A parte mais difícil dessa história não é a vilã, é a sala de pessoas que deixou a vilã segurar o microfone. Minha mãe tinha um microfone. Tinha porque a gente continuava entregando para ela. Eu não carrego mais a fita. O original está num cofre à prova de fogo no meu armário em Niterói. As cópias digitais estão em 3 lugares. A fita era para uma sala, numa noite de maio, e essa noite já aconteceu. Se a Camila um dia quiser uma cópia, ela pode ter. Ela não é obrigada a querer. Pode ser que nunca queira, e isso também é permitido. Eu não trouxe a fita para destruir minha família. Trouxe para ter permissão de existir dentro da minha própria vida. São coisas completamente diferentes. Eu peguei minha bolsa e saí daquela sala de jantar. E não larguei a bolsa desde então. Meu nome é Isabela Carvalho, tenho 40 anos. Por 30 anos pedi desculpa por uma tarde que eu não quebrei. A cadeira agora está de frente para a parede, a fita está numa gaveta. E as minhas mãos, essas mãos cuidadosas que a minha mãe queria controlar com a letra cursiva caprichada dela, não poderiam ter escrito isso por mim. Minhas mãos finalmente são minhas. Se essa história tocou em algo que você carrega, compartilha com alguém que precisa ouvir. E se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você também já pediu desculpa por algo que nunca foi culpa sua?